da Paraíba, o jogo foi no Maranhão, recebeu um time bem modificado do Flamengo. O Mengão venceu por 1-0, graças a uma joia rubro-negra. Já o Vasco empatou em 1-1 com o Operário. O Rio de Janeiro continua sendo uma imagem que fala mais do que 1000 palavras. Essa é a família do jovem Joshua, de 17 anos, autor do gol da vitória do Flamengo diante do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Só tenho que glorificar a Deus, agradecer meu pai, minha mãe, minhas irmãs que estão assistindo de casa. É muito feliz, momento único na minha vida e inexplicável, só agradecer a Deus. O garoto fez a sua estreia nos profissionais na última noite e entrou na reta final do jogo, apenas 5 minutos depois. Ele aproveitou o rebote do goleiro Michael para completar para as redes. O Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né? Como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado. Mas até chegar neste momento do jogo, o Flamengo sofreu mais uma vez com a imprecisão. Foram 24 finalizações no total, com 9 delas na direção do gol. O goleiro Michael apareceu algumas vezes. Em outras, faltou capricho na hora de definir, como nesse gol perdido por Michael. Apesar disso, o Flamengo venceu por 1-0 e por isso tem a vantagem de jogar por um empate no duelo de volta que acontece no Maracanã no próximo dia 21. Bom, agora eu quero falar do Flamengo também, Cicinho, porque a escalação inicial do Felipe Luiz, reservaça. Goleiro reserva, laterais reservas, zaga reserva, meio campo reserva e o ataque reserva. Depois ele coloca alguns titulares no segundo tempo, já mais descansados. E não foi simples, um ferrolho, uma defesa bem armada do Botafogo, que jogou lá no Maranhão e que deu dificuldades. Aí um garoto, uma joia da base, o Joshua, não é? Aparece e define o resultado em 1-0. O Felipe Luiz, ele é um cara extremamente estudioso, né? E isso daí não adianta, né? Não precisa nem a gente ficar falando. E é impressionante a postura do Flamengo. O Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba, que é um bom time, teve inúmeras oportunidades de fazer gol. O Michael perdeu esse gol aí, o Bruno Henrique perdendo gols. E o raio sempre caindo lá na Gávea, né? Impressionante. E eu estava assistindo esse jogo, e quando eu vi um menino de 17 anos substituindo o Gonçalo Plata, né? Esse é o nome, que é um jogador da seleção equatoriana, se eu não me engano. Titular. Um menino de 17 anos, o Felipe Luiz, a torcida querendo ver gol. Eu pensei, só faltava esse menino entrar e fazer o gol. E foi o que aconteceu. E assim, se você analisar, o gol tá vazio, mas também não é um gol fácil de se fazer pela condição do gramado, né? O goleiro rebate, a bola poderia ter pego na canela, mas você vê a confiança que o treinador transmite para os atletas e foi presenteado. Aí o menino, aí você vê a alegria, a gente acompanhando as reportagens, vê os familiares, né? Chorando, a gente se emociona porque nós também começamos e sonhávamos em ser um jogador. Imagina fazer o gol pro primeiro jogo, fazendo gol no Flamengo. O meu desejo era não errar no primeiro jogo. O menino estreia fazendo gol. Teve gente então, que estreou, vai pro 14º. Tem gente estreando até hoje. Não faz gol. Você acredita? Tá falando de quem isso aí? De um jogador aí que veio um medalhão aí. E pensa no Felipe, ele teve que abrir mão do Wallace Ian, que já fez gol em outro jogo, o Guilherme, mas ele conhece esse grupo, ele tá de olho. Como ele foi técnico do Sub-17 e do Sub-20 do Flamengo, então ele sabe como é que a base funciona, quem tem mais potencial, e ele comentou até que já armou muitos times para que o Joshua fosse o destaque, para que o time jogasse em função dele. É um camisa 10, seria um substituto do Arrascaeta, e foi muito bem fazendo gol. O mais interessante, acompanhando o jogo do Flamengo, Renato, é porque quando você joga, principalmente assim, contra esses times adversários que tem a massa de torcedores,
o Flamengo ele segurou o ímpeto com o time reserva, ok, é um time de primeira divisão, né, contra uma outra equipe inferior, mas segurou esse ímpeto, né, jogando bola, a equipe o Zago, reserva, né, o treinador, o Zago. Os caras como treinam junto, né, que são reserva, então já tá ali adaptado. Os caras têm ideia de jogo, né? Todo mundo que entra sabe o que tem que fazer dentro do campo, né, Renato? É isso que é gostoso de ver o time do Flamengo. O Flamengo é uma pedra no sapato de todo mundo no futebol brasileiro, que é um time de qualidade. Da vitória do Flamengo, vamos ouvir o Joshua, que antes de ser jogador no profissional, já tinha sido jogador do professor Felipe Luiz, lá no Sub-17. O professor já conhecia o Joshua. E o Joshua, claro que se emocionou. Hoje deve ter festa na família. Você não viu o vídeo? No bairro que ele mora. O vídeo da família dele comemorando o gol? Ah, eu não vi. Os caras fizeram uma selfie lá, um negócio enlouquecedor. Os caras pulando por cima do outro. Eu juro que eu não tinha visto. Então eu acertei. Procure ver. Tem que ter. Imagina se o seu filho, o seu sobrinho chega lá e faz o primeiro gol no profissional, num grande clube, uma camisa como a do Flamengo. Eu faria uma festa na minha casa. Vamos lá ouvir então o Joshua e também o Felipe Luiz. O Felipe é um carinho muito grande que eu tenho por ele, porque foi meu treinador no Sub-17 e me conhece muito bem. Então ele me deu essa oportunidade, eu fui feliz e aproveitei muito bem. O Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né? Como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Um menino muito especial, era, como eu te falei, é o meu camisa 10 no Sub-17. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, né, para que a equipe girasse em torno dele. Eu sei o talento que ele tem. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área. É um cara que decide muito bem. Tem as decisões, as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área. Eugênio Leal. Aumentou a responsabilidade do garoto. Joga na posição do Arrasca. É uma vantagem do Felipe Luiz por ter participado. Que